Muito bem. Vamos aprender então sobre o ciclo da febre? Eu acho que entender o ciclo da febre facilita com que a gente perca o medo, perca aquela febrefobia, porque a gente sabe o que vai acontecer, quais são os próximos passos, como que o corpo vai reagir e assim a gente fica mais tranquilo para aguentar aquele período de febre, né? E entender onde que a gente consegue intervir e ser efetivo na nossa intervenção sem causar mais mal do que bem. Boa, né? Então tá. Então vou explicar para vocês o ciclo da febre. Então o ciclo da febre, ele começa quando um patógeno entra em contato com o nosso corpo, indo causar uma doença. Então, por exemplo, um vírus ou uma bactéria entra em contato com o nosso corpo e ele dispara lá no nosso corpo sinalizadores mostrando que ele precisa se defender, né? Aumentar as nossas defesas contra aquele patógeno. Esses sinalizadores, eles chegam lá no nosso termostato central e ativam aumentando a temperatura. Então é como se tivesse regulado para uma temperatura de 36,5, que é a nossa temperatura normal, e ele regulasse então agora para 38,5. Para que isso? Porque vocês já viram, eu já comentei várias vezes aqui que isso aumenta as nossas defesas. Apesar da febre gerar um desconforto pra gente, ela é muito pior pro vírus e pra bactéria, tá? Principalmente os vírus. Eles não sobrevivem ou têm mais dificuldade de sobreviver em um ambiente mais quente. Então, o objetivo do corpo é isso, tá? Melhorar a nossa defesa. Então, nós temos 3 fases: a fase de aquecimento, uma fase de estabilização e a fase de resfriamento. Coloquei a figurinha aqui embaixo para ficar mais fácil da gente entender. A primeira fase, que é a fase de aquecimento, é aquela fase onde a criança não, todo mundo, né? Sente muito frio. Então é aquela fase que a gente fica com os pelos eriçados, que fica com calafrio, com tremor de frio. É a fase mais desconfortável, né? Aquela fase que a gente fica ruim de verdade. Para que é isso? Porque o nosso corpo estava lá em 36,5 e o corpo decretou, o nosso termostato decretou que agora a gente precisa chegar em 38,5, 39 graus, que é para diminuir a proliferação dos patógenos, né? Então, essa diferença de temperatura, essa necessidade que o nosso corpo tem de aumentar 2 graus, 2,5 graus a nossa temperatura, isso é que gera esses sintomas de desconforto tão. Medicar nessa fase, que normalmente é a fase que dá mais o desespero, né? Que a criança tá com calafrio, tá mais desconfortável, é a pior fase de todas, é onde é menos efetivo. Porque o corpo decidiu, né? Ele já decretou que a temperatura vai ser aquela, 38, 38,5, 39. Depende de vários fatores para dizer qual vai ser a temperatura alvo. Medicar nessa fase vai fazer com que a temperatura baixe um pouquinho, mas lembra que ele já está decretado que vai ser mais alto, então ela logo vai subir. Então é aquele momento que você medica e o corpo não responde, né? A temperatura não abaixa, a criança não tem uma resposta à medicação. Então nessa fase de aquecimento, o que a gente precisa? Só vai melhorar esse desconforto dos calafrios e dos tremores quando a temperatura chegar aonde o corpo quer que ela chegue. Então a gente não vai superaquecer a criança para fazer aquela coisa, vamos aquecer a todo custo para chegar lá? Não vai, mas a gente deixa a criança confortável. Depois que a gente atinge, então, a temperatura alvo do corpo, então a gente teve a fase de aquecimento, chegou lá em cima na temperatura que o corpo tinha decretado, a gente passa pela fase de estabilização, que é onde a temperatura fica flutuando mais ou menos na mesma medida, e aí depois a gente vai para a fase de resfriamento do corpo. Lembra que eu falei que a febre é um processo controlado pelo corpo? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqueles sinalizadores mandando elevar a temperatura, a gente tem também sinalizadores dizendo, opa, agora já deu, vamos baixar essa temperatura, tá? Então, esses sinalizadores, eles começam a entrar em ação e aí entramos na última fase, que é a fase de resfriamento do corpo. E aí a gente vai então para a última fase, que é a fase de resfriamento, onde o nosso corpo agora disse, deu, já acabou todo o ciclo da febre, vamos baixar essa temperatura. Nem sempre a temperatura vai voltar lá para a temperatura normal, então a criança vai ficar entre os ciclos com 36,5. Não, pode ser que fique ali com 37 e pouquinho, né? Próximo de 37 e tá tudo certo, tá? Mas a diferença de temperatura, então estávamos lá com 39 e agora vamos baixar a 37, são 2 graus de diferença, enquanto há essa diferença é onde o corpo
corpo vai dissipar calor e ele dissipa calor através do suor. Então a gente perde água para perder, né, para diminuir a temperatura. Então é quando sua bastante, fica às vezes encharcado, e nesse momento, como ficar ali todo encharcado e suor, ele é um pouco desconfortável, um banho normal, não banho frio, banho gostosinho, pode melhorar realmente assim a sensação de bem-estar, e é possível. Duas considerações que eu queria falar para vocês, então. Primeira delas, que é já respondendo uma pergunta que já me mandaram. Lá naquele momento que a gente tá com tremores e frio, que a criança realmente está sentindo frio, se é possível deixar ela mais quentinha. Sim, pode, tá? Nessa fase a gente pode esquentar um pouquinho, eu digo deixar ela com uma roupa um pouquinho mais quentinha, ou uma mantinha. Então nada de superaquecer, né? De colocar um monte de manta para ela superaquecer, não tem necessidade, mas deixar um pouquinho mais confortável é sim super possível, tá? Então não tem problema nenhum, mas pode acontecer ela subir a temperatura um pouco mais rápido, vai até melhorar um pouquinho mais o desconforto, tá? Então nada de superaquecer nem resfriar com um banho frio, que vocês já sabem que não pode fazer, principalmente nessa fase. Se for dar banho, deixa lá pro final, quando tá começando a suar, que nessa fase um banhinho até renova as energias, tá? E a segunda delas é pra gente pensar aqui, pra falar pra vocês sobre, às vezes, o tempo de duração da doença e o tempo e a transmissão do vírus, né? Quando a gente tá com febre, o objetivo do nosso corpo é diminuir a proliferação, principalmente dos vírus, né? Os vírus não sobrevivem, não se proliferam tão rápido quando estão em uma temperatura um pouco mais elevada. Então, esse é o objetivo do corpo. Então, quando a gente fica medicando para febre, baixando a temperatura lá embaixo, na verdade a gente está facilitando a vida do vírus. A gente está deixando eles proliferar cada vez mais, porque está deixando um ambiente melhor para eles, e isso pode aumentar a duração do quadro e também a transmissão, porque deixa mais vírus disponível, então aumenta a transmissibilidade. Então, quando a gente entende todo esse ciclo da febre, entende como funciona o corpo e perde o medo da febre, entende por que ela é necessária para o nosso corpo, né? A gente consegue fazer um uso mais racional da medicação. Então, usar ela pensando no desconforto da criança, para melhorar quando tem muito mal-estar associado, e também não com o objetivo de baixar a temperatura para 36 graus, para deixar ela com a temperatura normal, né? Porque aí a gente está realmente melhorando a vida do vírus, né? Facilitando para eles, ou para a bactéria, enfim. Então, quando a gente entende isso e a gente consegue compreender sem medo, né? Racionalmente, você vai usar a medicação pensando em diminuir o desconforto da criança, pensando em diminuir o mal-estar, não tão frequente, né? Só quando é realmente necessário, e ajudar então o corpo dela a combater a infecção e melhorar ainda mais rápido.